Rafa Kalimann está sendo cancelada por gastar R$ 10.000 em livros. Sim. Eu voltei com a musiquinha da polícia, porque vocês já começaram... É assim, né? Metade do povo fica... Não aguento mais essa merda dessa música. Pelo amor de Deus, para. Não tira essa bosta. E o outro... Aí eu tiro, aí o povo fica... Ai, nossa, mas tô sentindo tanta falta da musiquinha de polícia. Aí, gente, realmente vocês têm que se decidir. Rafa Kalimann. Cancelada porque gastou R$ 10.000 em livro. Só que aí, por quê que tá sendo cancelada? Porque o livro é decorativo. Vamos, calma aí, vamos ler. Vamos lá. Rafa Kalimann e Natanzinho, eles estão juntos, né, menina? Cantou o Natanzinho. Ela tá grávida da Zusa, né? Que vai ser a filha deles. Rafa Kalimann e Natanzinho gastam 10 mil em livros decorativos para a nova casa. Ai, meu Deus, me mutei. E aí, quem vê, pensa. Não sei, pensa o quê? Ex-BBB e cantora aguardam chegada da filha Zusa, prevista para nascer em 4 meses, enquanto arruma um novo lar em São Paulo. Gente, em 4 meses? Ela tá de 5 meses. Aonde está essa criança? Estão gerando aonde? Tô aqui, né? Outro dia uma menina falou assim: ô Beta, amei essa também. Ô Beta, por que você não assou o nariz antes de gravar? Porque você fica o tempo inteiro assim. Enquanto aguardam a chegada de Zusa, prevista para nascer daqui a 4 meses, a influenciadora digital Rafa Kalimann e o cantor Natanzinho vêm mobiliando a nova casa para onde se mudaram nos últimos dias. O casal aproveitou parte do último fim de semana numa livraria de São Paulo para comprar ... livros decorativos. Amei que tem todo um drama no texto, né? Tem até reticências. Como contou a ex-BBB, atualmente no 5º mês de gravidez. Viemos na livraria comprar livros decorativos para casa. Eu surto com esse rolê, escreveu ela por meio dos stories do Instagram. Isso tudo começou por causa de um stories, né? Em outro vídeo na mesma rede social, Rafa Kalimann mostrou o marido carregando uma pilha de livros em direção ao caixa do estabelecimento. São 10 mil de livros. R$ 10.000 de livros. Nunca vi isso aqui na minha vida, minha amiga, ele comentou na ocasião. A ex-BBB escreveu o seguinte sobre a imagem, com um emoji de gargalhada. Quem vê, pensa. Aí, o que eu acho curioso dessa situação? Primeiro, que nem vamos comentar, o fato de que é muito chocante para as pessoas gastar R$ 10.000 em livro. Não, calma aí. É muito chocante para as pessoas gastar R$ 10.000. Ponto. É muito chocante para as pessoas gastar R$ 10.000 em livro que não é para ler. Mas a real, que assim, se gastasse R$ 10.000 num quadro, tava tudo bem? Tá, mas aí... Ai, meu Deus, já vou ser acusada já. Só que aí, quando eles fazem essa piada, quem vê, pensa, fica até pensando... O que eu leio com essa piada? Quem vê, pensa... Quem vê até pensa que ele lê. Ela, ele, eles, no caso, leem. Aí depois fica chateada que a galera fala, porra... Dá pra entender, né? Tá. Em seguida, a Rafa comenta com um companheiro que gostaria de levar mais alguns títulos para casa. Ao que Natanzinho responde, tem mais alguns lá embaixo, no primeiro andar da loja. Pega na seção da promoção. Ele ressaltou aos risos. É tão legal quando a galera rica tenta passar de pobre. Depois da ida à livraria, os dois fizeram a primeira compra de supermercado da nova casa. Eles são tão gente como a gente, que eu fico apavorada. Como celebrou o Rafa Kalimann. A influenciadora digital... Ai, caralho, foi o telefone. Oh, Deus. Senhor, me ajuda. Deixa o telefone... Obrigada. Cadê? A influenciadora digital detalhou o processo da mudança. Agora meu fone tá preso aqui.
do céu, me deixa gravar, por favor, Senhor, por favor. Teoricamente, a gente já se mudou, mas a nossa mudança toda ainda não veio. A gente ainda vai ter algumas idas e vindas. E hoje a gente saiu pela primeira vez para comprar coisas para nossa casa, né? Casa de campo. Ah, eles foram para casa de campo Goiânia? A gente comprou as coisas mais supérfluas. A gente pensou, vamos viver. E aí a gente sente. Ai, o meu sonho, gente, é ter isso. Vamos viver e aí a gente sente. É assim que eu normalmente termino com bastante dinheiro no cartão de crédito. Sabe aquela coisa de casa nova? É uma coisa gostosa. Então, começou hoje. Depois a gente vai fazer um tour especial para vocês, seguidores, quando a casa estiver toda prontinha, a acrescentou. Sobre a parte dos livros, a influenciadora digital esclareceu que os dois priorizaram nesse sábado 26 a compra de livros de culinária para decorar a cozinha. Mas aproveitei para pegar outros livros que eu também estava super afim, contou ela, dizendo que as histórias que ela quer ler de verdade, em suas palavras, são Salvar o Fogo. Ah, Salvar o Fogo é o título. De Itamar Vieira Júnior e Uma Delicada Coleção de Ausências, de Aline Bey. Que lindo. Parabéns. E aí, óbvio que a galera caiu de pau em cima dela. Aqui, ó, um post da galera falando: Rafa Kalimann e Natanzinho gastaram 10 mil em livros decorativos para nova casa, que tá os stories e tudo mais. Aí postaram assim: imagina o anticlímax de alguém visitar sua casa, elogiar tua estante de livros e ao perguntar sobre algum, você não poder falar nada porque simplesmente não leu nenhum. Aí qual é o problema dessa história? Existe uma coisa. É coisa de gente rica? Talvez seja. Mas existe uma coisa chamada Coffee Table Book, que em tradução literal seria livro da mesinha de café, né? Estes são livros que não são feitos para ler. Inclusive são livros, aqueles livros grandão, assim, ó. Livro grandão, que normalmente são livros caros, porque são livros com material bem pesado, com folha impressa, como se fosse uma folha de revista com uma gramatura bem grossa. São livros de imagens e, às vezes, são livros que são quase obras de arte, assim, né? Essa é a ideia do Coffee Table Book, que são livros caríssimos e, muitas vezes, tem realmente livros de receita que são coffee table books. Tem muito livro de fotografia, muito livro principalmente de fotografia e coisa de receita. Por quê? Mais do que a receita, que vai ser um livrinho que você vai abrir para ver a receita, tem a foto da comida, e aí a foto da comida é assinada por alguém. Inclusive, eu estava lembrando que a Paula Carosella tem um livro desse tipo, que é carésimo, que chama Todas as Sextas. Que é uns, sei lá, R$400 o livro. E o livro é lindo, lindo de morrer. Mas é isso, são livros que são livros para não ficarem na estante, são livros para serem expostos como se fosse uma obra de arte. Então, na verdade, as pessoas se incomodaram muito com ela comprar livro na cabeça delas porque estava usando o livro como decoração. Mas existe realmente um tipo de livro que é usado para decoração. Eu entendo o incômodo das pessoas, mas é porque são livros que realmente só gente rica compra, porque são livros caríssimos, né? São livros caros. E aí... Ah, gente, é isso. Vão me acusar dizendo que eu tô passando pano pra Rafa Kalimann. Logo pra quem? Pra Rafa Kalimann. Ai. Desculpa. Tinha que ter feito antes, né? Como pode gente rica ter tesão em parecer inteligente, mas não fazer nenhum esforço para parar de fato ser? E aí eu esses dias fiquei um pouco presa no ralo do Twitter, né? Porque às vezes eu esqueço que o Twitter é um grande hospício. E aí as pessoas, elas entendem o que elas querem, tiram conclusões das suas próprias cabeças e julgam a partir disso e foda-se, né? Fiz recentemente um post comentando um ponto muito específico. Você que está assistindo MasterChef, provavelmente você deve ter visto esse post, que até TikTok fizeram e o analfabetismo funcional, ele é pesado, galera. Ele é pesado, porque a galera ela entende o que ela quer. Eu fiz um post que recentemente uma pessoa, né, do MasterChef foi desclassificada numa prova. E aí é uma pessoa que a galera não gosta muito. E aí eu falei assim, gente, então,
Porque o cara realmente fez um prato, que o problema é que um prato era um prato com gelatina e a gelatina não endureceu, né? E aí ele foi desclassificado da prova. E aí eu questionei com fatos e argumentos e histórico do programa que este cara não deveria ter sido desclassificado. Ele deveria ter sido eliminado. Porque ele fez um prato ruim, um prato mal feito, um prato mal executado. Historicamente no programa, essas pessoas são eliminadas. E essas pessoas não são desclassificadas. Desclassificação seria algo relacionado à quebra de regras do programa. Né? Então eu fiz um texto, no auge da minha loucura e da falta do que fazer, eu fiz um texto falando, gente, olha, historicamente, pouquíssimas pessoas foram desclassificadas do MasterChef. A desclassificação tem ligação direta com quebra de regras do programa e não com pratos mal feitos. Eu acho que essa desclassificação foi mais para criar um drama, porque foram 2 pessoas odiadas nesse programa que acabaram indo embora. Foi mais para criar um drama dentro do arco narrativo do reality show. Ah, mas aí isso já estava gravado. Sim, mas a pessoa desde o início já sabe qual é o arco que vai contar e já sabia que eles iam ser detestados pelo público, né? E aí a minha discussão é pontual. Eu acho que a desclassificação foi equivocada. Esse cara devia ter sido eliminado e não desclassificado. Já falaram que eu tô defendendo o cara. Que eu sou burra de não ter entendido. Nossa, chamar de burra é a melhor parte. Que eu sou burra de não ter entendido que ele não entregou o prato, sendo que ele entregou um prato mal feito, o que é diferente de não entregar. Que as pessoas entenderam absolutamente tudo, menos a minha pontuação específica. Que é sobre, esse cara deveria ter saído, mas talvez não através de uma desclassificação, mas de uma eliminação comum. Só que as pessoas usam emocionalmente a emoção para julgar. Nesse caso, por exemplo, revolta ver uma pessoa gastando 10 mil reais num livro, em livros. Que é uma coisa que tem gente que trabalha 3, 4, 5 meses para receber. E ela está gastando numa coisa supostamente supérflua. Sendo que se a gente for ver esse meio aí de decoração de gente rica, 10 mil reais é uma coisa barata. Né? 10 mil reais não paga nem um paninho de prato. E também, talvez não faça parte do universo das pessoas que estão julgando ao conhecimento de que existem livros especificamente para esse fim, que não são livros para serem lidos diretamente, né? Então, o ranço contra Rafa Kalimann, misturado com a revolta do valor que ela gastou, misturado com o desconhecimento do advento do Coffee Table Book, faz as pessoas julgarem isso de uma forma específica. E aí é por isso que a gente vê um texto desse, do tipo, gente que tem tesão e parece inteligente, mas não faz nenhum esforço para de fato ser. Concordo, mas não se aplica nesse momento. Porque uma pessoa que está comprando um Coffee Table Book, uma pessoa que está comprando um livro de receita, que é um livro de receita de foto, de imagem, ela não está querendo ser inteligente, ela está querendo deixar ali como decoração da casa dela. Sim? Tá. Mas ok, vamos lá. Tem opiniões, eu nem vi as opiniões e já vi, mas eu achei muito curioso esse negócio do MasterChef, porque mostra como as pessoas elas leem o que elas querem ler, entendem o que elas querem entender, e refutam aquilo que elas criaram na cabeça delas e não um ponto específico que está sendo trazido. E ainda se incomodam que eu escrevo muito no Twitter. Aí você reclama com Elon Musk, que liberou, né? A menina falou assim, meu Deus do céu, nem aqui você resume. Eu falei, meu amor, você já viu meus vídeos no YouTube? Então, você acha que aqui eu ia ser sucinta? No YouTube eu faço vídeo de 1 hora. Mas vamos lá. O Chico Barney botou assim, quando a educação não é libertadora, o livro é decorativo. É isso. Vamos ver um TikTok aqui sobre esse assunto. Esse aqui é o Savage Fiction, Ale Santos. Rafa Kalimann comprou 10 mil reais em livros só para fazer decoração da sua casa. As pessoas vão atacar muito diretamente ela. E sim, ela merece. Se você divulga que você gastou 10 mil reais em livros como decoração, você está
passando o maior recibo de burrice assim na sua vida, né? Mas a gente precisa lembrar que ela não é culpada necessariamente. Isso é um sintoma. Sintoma de tudo que a gente já vê da relação do povo brasileiro com literatura. Sintoma dessa galera que está lendo livro de coaching para performar sucesso. E o que que a Rafa Kalimann está fazendo quando ela usa livro para decorar? Ela está performando uma intelectualidade ao invés de verdadeiramente consumir, ou de pelo menos comprar alguns livros que ela já tinha lido na vida só para poder contar a história. Então, quando eu vejo essa notícia, eu fico me perguntando qual é esse círculo social que ela convive de pessoas que também enxergam a literatura como apenas decoração. Eu, por exemplo, vou na casa de uma pessoa, se eu vejo um livro que eu gosto, que eu já li, eu puxo um papo, puxo um assunto. Nossa, que livro legal, esse livro fala umas coisas interessantes. Mas qual é esse círculo social que não conversa sobre livros e que realmente está usando ele só como decoração? A Rafa Kalimann é um sintoma dessa falta de literatura no Brasil. Então, eu discordo um pouco. Eu entendo super assim a análise do que está sendo feita de verdade e acho que tá corretíssima a análise no sentido de que realmente a gente tem uma cabeça de que no Brasil o Brasil é um país que lê muito pouco, tá? Isso é estatística. Né? A gente lê muito pouco e a gente sabe muito, ainda mais que hoje em dia se lê cada vez menos. Né? Então, as pessoas realmente leem pouco. E no Brasil existe essa. Não só no Brasil, mas assim, também aqui existe essa relação entre a intelectualidade e o livro. Sendo que eu acho que é até importante a gente trazer um outro ponto, que é a intelectualidade, a inteligência. Né? A inteligência, o conhecimento não está exclusivamente dentro do livro ou dentro da faculdade, né? Por exemplo. E isso é uma coisa que também, esse lugar da intelectualidade, de colocar o livro acima de tudo, de colocar o livro como sendo a única fonte de conhecimento, exclui inúmeros outros conhecimentos. Né? Exclui inúmeros outros fontes de inteligência, fontes de conhecimento, fontes de existências, de fatos. Então, a gente tem que ter um certo cuidado também de não ter ali um pouco de sal na hora de questionar por que é que só o livro é visto como uma coisa relacionada à intelectualidade. Mas sim, o livro é relacionado à intelectualidade, é um fato. E aí aqui eu acho que tem alguns julgamentos que aí eu até fiquei curiosa e fui entrar no perfil da Rafa Kalimann e, se eu não me engano, ela até mostra isso em alguns lugares, ou nos stories, ela tinha alguns destaques de stories e tudo mais, mostrando que ela lê bastante. Né? Ela tinha até um destaque indicando os livros que ela estava lendo. Ela costuma fazer conteúdo sobre. Só que eu não acompanho ela, eu não sei. Né? Sou muito crítica a muitas coisas que ela faz e a posicionamentos dela, então eu zero acompanho ela. E aí é curioso isso, que a gente já tomou como realidade que ela é uma pessoa que não lê, que ela é uma pessoa que é superficial, e aí eu entendo por que as pessoas estão tomando isso como uma verdade, só que quando a gente vai olhar, talvez não seja a realidade, talvez ela lê sim. Né? Então é curioso a gente ter escolhido enquadrar ela dentro de um universo de burra que não lê e está comprando livro só para aparecer, quando talvez isso não seja verdade. Ao mesmo tempo que a crítica ela é pontual, ela é necessária, talvez essa crítica ela não seja real, a ela especificamente. Né? Mas é isso, eu acho que talvez esse não seja o melhor exemplo, mas não sei, me interessa aqui, mais talvez do que discutir, e eu estou muito preso nesse negócio do Masterchef, me interessa aqui talvez mais discutir a forma como a gente enquadra os problemas antes da gente julgar esses problemas, a forma que a gente olha o problema, a forma que a gente cria o cenário do que a gente está se debruçando para julgar, do que exatamente o ponto aqui do livro. Né? Porque estamos, obviamente, no universo do Tribunal das Causas Insignificantes, né? A gente sabe disso. Mas me interessa muito o enquadramento da história, o quanto a gente tem essa facilidade de criar alguns espantalhos, né? De criar, ao invés da gente bater
naquilo que é factual, a gente cria uma imagem paralela que é mais fácil de bater. Isso a gente faz quase inconscientemente. A gente cria uma imagem paralela que é mais fácil de bater e aí a gente ataca essa imagem. Que é exatamente o que fizeram ali com o post quando fazem um vídeo no TikTok me criticando por eu não ter entendido porque que ele foi eliminado. Sendo que não foi isso o momento nenhum que eu falei. Né? Mas eu sempre é muito curioso para minha maneira assistir isso, na verdade. Vamos ver aqui outra opinião. Essa aqui é a Michele Dias. Criticada na internet por ter comprado 10 mil reais em livros decorativos. O que acontece? Rafa Kalimann está grávida, ela e o Natan já estão morando em sua nova casa, estão decorando essa casa. Aí eles foram comprar livros para decorar sua casa, e ela foi para uma livraria, então ela comprou livros de verdade. Não foram aqueles livros fictícios, que eu acho que muita gente pensou nisso, né? Foram livros de verdade. Ela comprou muitos livros de culinária, de receitas, de chefe. Não, mas é isso. Ninguém pensou, porque não existe livro fictício. O Coffee Table Book não é um livro fictício, ele é um livro de verdade. Só que não é um livro com o objetivo de ler. Tanto que, às vezes, esses Coffee Table Books, eles pesam, sei lá, 4, 5 quilos, às vezes, um livro desse. Que é um livro que você não consegue nem ficar com ele muito tempo na mão. Ele não é feito para ler. E esses livros, eles existem. Mas vamos lá. Chefes para decorar uma parte lá, que deve ser próxima à cozinha, e muitos outros livros para decorar uma outra parte da casa, que provavelmente vai ter uma biblioteca. E o povo tá reclamando que ela gastou 10 mil em livros. Vocês queriam que ela gastasse 10 mil em quê? Em coisa da Shopee? Pra casa dela? Gente, livro é cultura, né? Você imagina, tem uma criança vindo ao mundo aí nessa família, já vai nascer numa casa cheia de livros. A tendência é qual? Que essa criança se interesse por isso, porque vai estar ao redor dela, e que essa criança leia muito, o que é ótimo, entendeu? Aí você sobra 10 reais, sobra 20 reais, sobra 50 reais do teu salário, você vai lá pra Shopee comprar bico de caixa de leite que em formato de teta de vaca, não é? Olha que coisa necessária. Aí a mulher tá comprando livros pra casa dela com o dinheiro dela, que nem é seu, e você tá reclamando. Queria eu ter dinheiro sobrando pra eu ir na livraria e comprar 10 mil reais ali e montar a biblioteca na minha casa. Ah, pelo amor de Deus. Mas também, né, tem muitas pessoas que não gostam de ler, né? Aí acha que todo mundo também não gosta, não deveria. Mas, gente, só aviso aqui, ler ajuda muito na vida, a pessoa fica mais... Eu acho que também tem um espantalhozinho aqui, né? Eu entendo que ela tá ali nesse lugar de defender, só acho que tá defendendo a coisa que não é real, né? Ela realmente comprou livros para decoração, não são livros para serem lidos, né? Não é a mesma coisa. Mas eu entendo também, e é isso, eu acho que, de novo, é uma conjunção de fatores que fazem as pessoas olharem isso e se revoltarem, né? Que é o atestado de burrice, entre muitas aspas, que é o livro decorativo, o valor, que é pornográfico quase, né, para a realidade do Brasil, então você gastar 10 mil reais em livro. Agora, e também o fato de já enquadrar a Rafa Kalimann no estereótipo de menina fútil, superficial, burra. Né? Então isso tudo junta para as pessoas já automaticamente tirarem uma conclusão e tornarem isso uma questão. Né? Sabem na interpretação de texto, porque aqui no Brasil hoje, meu filho, interpretação de texto é em baixa. Então siga o exemplo dela, vai ler. Não precisa gastar 10 mil, que eu sei que você não tem, mas vai lá e gasta 15 no livro hoje, aí 30 no livro mês que vem, entendeu? E começa a ler, que aí ó, a tua mente abre, tá? Larga ela, o dinheiro não é seu não, palhaço. Amei. Calma. Eu te digo uma coisa, gente, mais do que ler, eu incentivo você, se eu tivesse a possibilidade, incentivo você a consumir cultura em geral, assim. Aqui no YouTube tem 1 milhão de vídeos incríveis, né, documentais, de vídeos de dissertações, de coisas legais, que são muito bons de serem assistidos, né? Eu tenho muito tempo, uma coisa que eu amo fazer, eu às vezes estou me maquiando aqui, estou fazendo qualquer coisa, eu boto uma palestra qualquer para assistir. Hoje em dia eu leio pouquíssimo. As pessoas ficam nessa. Às vezes eu vou em podcast, o povo fala, qual foi o último livro que você leu? Sei lá, acho que faz anos que eu não pego num livro. Anos. Porque hoje eu tenho muita dificuldade de parar e ler livro. E eu acho que essa forçação de barra de a única fonte de intelectualidade é o livro, cria uma barreira entre as pessoas quererem buscar entendimento de coisas além delas, do que... e isso faz com que elas acabem não buscando isso.
Então, assim, se o livro não funciona para você, busque outras coisas. Busque outras maneiras de ser atingido por cultura, de ser atingido por conhecimento. Um bom filme, um bom documentário, um bom vídeo no YouTube até. Muitas vezes vai te trazer muito mais conhecimento do que o que você vai absorver de um livro, se você não tiver costume de ler. Né? Então, eu não acho que seja a última questão. Isso é também um parêntese geral assim, nessa história. Mas vamos lá. Aí botaram assim, gente, não acredito que a Rafaela tá levando hate por causa de livro. Ah, não, gente, melhorem, parece piada, viu? Aí ela própria respondeu, nem eu. Se estivessem lendo algum, não estariam me perturbando, até por isso, e saberiam que existem livros de catálogos, arte, moda e culinária para decorar. E eu gasto meu dinheiro do jeitinho que eu estiver afim, principalmente com a minha casa. Auge esse, kkk. Né? Então, acho que é um pouco desse lugar mesmo. Né? É o que ela está falando aqui. Livros de catálogo, arte, não sei o que, moda, culinária, que são livros, que são as temáticas normalmente desses livros que eu estou falando, que são os livros mais artísticos mesmo. Né? E aí ela depois postou. E quem quiser dicas de leitura, tem muitas nos meus destaques no Instagram. E de vários autores brasileiros ótimos. Livros de leitura. Livros de leitura que eu li e indico. Aí vocês vão se ocupar com algo útil que só faz bem. Agora parem de me encher ou tirar coisas da minha vida de contexto, porque eu não tô mais afim de ficar aguentando ofensa gratuita calada, como vem sendo há anos. Última coisa que preciso nesse momento da minha vida. Né? E aqui tem um vídeo que ela postou no Instagram dela. Inclusive, deixa eu até dar uma olhada para ver se tem no próprio Instagram. Eu até entrei aqui no Instagram dela para procurar o destaque dos livros. Deve ter em algum lugar aqui. Um monte de coisa de missão na África. Meu Deus do céu, isso aqui não dá. Isso aqui é bem complicado. Isso aqui, olha, vou te falar um negócio, Rafa Kalimann. Complicado. Vamos ver esse livro aqui que ela vai falar do coisa. Calma aí. 10 mil reais de livro decorativo? 10 mil reais de livros decorativos em casa, Rafa. As consequências disso foram essas. Na verdade... Aí, bem, notícias aqui, né? Rafa Kalimann enfrenta críticas por gastar fortuna em livros, é isso? Essa é a questão. As consequências disso foram essas. Aí é o hate. Vazio e fútil. Ela só lê livro com figuras. Bizarra pessoa. Não gosto de falar dos famosos, mas me deu vontade de perguntar quem é Rafa Kalimann? O que faz? Vive de quê? Esse aqui não é um vídeo de justificativa, tá? Até porque eu acho que ninguém tem que justificar aquilo que se gasta com o próprio dinheiro. É mais do que isso e vocês vão entender no final dele. Pra isso eu quero contextualizar. O que aconteceu? Por que você gastou 10 mil reais em livros decorativos pra sua casa, Rafa? Tudo começou por causa desses stories aqui, ó. 10 mil reais de livro, nunca vi isso aqui na minha vida, Quantos livros vieram? Por quê? Aqui embaixo, esse pedaço aqui, a gente vai encher de livro na decoração da cozinha. E lá em cima tem uma super biblioteca. Então a gente foi... É foda, porque teve uma coisa aqui que não ajudou. Você vê, olha só, se vocês olharem o tipo do livro, são livros grandões, livros de capa dura, livros que realmente, claramente, não são ergonômicos para leitura, porque eles não são feitos para você parar e ler, né? Só que... Aí é foda. Porque vocês vão... Mais para comprar livros de culinária. Ó, tá vendo? Chá. É um livro só, sei lá. A gente trouxe vários. Isso aqui é tudo culinária. Aqui tem mais. Esse é o... Às vezes é complicado também. Coitada, não sabia, né? Esse livro aqui não é um coffee table book. Esse aqui, até porque eu acho que, se eu não me engano, esse livro se chama não sei o que da carne. E tem o nome Francis Bacon. E aí devem ter achado que era um livro de culinária. E ela própria fala, culinária, não sei o que. Sendo que esse livro é um livro de filosofia. Francis Bacon é um filósofo. Não se ajuda, Rafa Kalimann, porra. Mas... Tá vendo? Conheço os vinhos, Paul McCartney, esse aqui. Aqui não também. Não dá. Também. Que a gente vai colocar aqui.
E aí eu aproveitei para pegar outros livros que eu tava super afim. Esse aqui são os que eu quero ler de verdade agora. E aí, pra gente já compor a biblioteca lá em cima, que a gente vai mostrar pra vocês depois. Depois vai ter um super tour na casa nova. Foi através desses stories que gerou essa pauta, que pra mim é inútil, envolvendo um gasto que nós tivemos em itens de decoração da nossa casa. Que eu adoro. Comprar livros de arte, de moda, culinária, que eu adoro pra deixar na cozinha, tem várias receitas. De grandes fotógrafos, que é o meu preferido. Eu tenho há muito tempo um Teresa Eugênia, um Helmut Newton, Sebastião Salgado. Eu resolvi comprar mais livros. Francis Bacon. Porque é o que eu gosto. Um motivo inútil para tanta repercussão. E ele se torna mais inútil ainda quando a gente desce um degrau e começa a aprofundar um pouquinho mais sobre o motivo dessas matérias, que nada tem a ver com os livros e nem com o valor. Desses anos de troca que a gente tem aqui das... Gente, por que todo depoimento... Vou dar uma dica para vocês, tá? Já tem algum tempo na internet que as pessoas estão claramente usando o ChatGPT para escrever depoimentos. Por quê? Porque hoje é muito mais fácil você escrever assim: olha, ChatGPT, aconteceu tal coisa comigo. O que é que vocês acham? O que você acha que eu posso responder? E aí a pessoa vai lá e manda. A gente tem reagido algumas vezes a alguns vídeos aqui que a pessoa claramente está lendo um texto. Então, assim, uma dica que eu te dou é pensar com o ChatGPT. Eu acho que é um acerto, tá? Eu acho que assim, o ChatGPT muitas vezes ele pode te ajudar a você bater uma bola com ele para ele tentar te ajudar. Inclusive tem alguns prompts muito bons do ChatGPT que você coloca para que ele não concorde com você, para que ele não tire conclusões de coisas que ele não sabe, ou de coisas que ele não pesquisou, ou coisas que não tem fatos. Então, assim, é bom utilizar ele para um pouco bater essa bola do tipo, poxa, tenta me mostrar isso de uma outra maneira, né? Olha, o que é que realmente... Por que será que as pessoas não estão gostando disso? Então, a gente brinca aqui, usa muito ChatGPT de voz, assim, para brincar com ele e falar, mas o ChatGPT, ele é bom para isso, em algum nível, para você criar quase um brainstorm ali. Depois que ele cria um texto para você, coloca em tópicos. Porque quanto mais se lê o texto, tem estruturas que não são faladas. Quando a pessoa ela lê um texto, ela claramente está lendo um texto. Aquilo ali não é coloquial. Então dá para ver que não foi... Aí é muito difícil, porque aí parece que não foi você que escreveu, aí parece uma maluquice, entendeu? Vamos tomar esse cuidado, gente. Juro. Nas redes sociais, uma das coisas que eu mais compartilhei com vocês foram leituras. Porque é genuíno pra mim. É algo comum no meu dia a dia, que eu gosto. Principalmente autores brasileiros. Inclusive, eu até postei pra vocês mostrando que eu tenho um destaque aqui no Instagram, com várias indicações. Tem vários reels com leituras de trechos de livros de autores. É foda, porque a cadência da leitura, a cadência da fala, mostra claramente que está sendo lido alguma coisa, entendeu? E isso fica muito evidente. Brasileiros. Esses que muitos me deram feedback super positivo da quantidade de vendas, do esgotamento que teve em algumas livrarias. Porque vocês foram lá consumir aquilo que eu indiquei. Só que isso não vira pauta, com algumas exceções. Inclusive faço questão de enfatizá-las aqui de matérias e portais que me procuraram. Inclusive faço questão de enfatizá-las aqui. Quem fala enfatizá-las? Sabe? Quem fala enfatizá-las? Pra gente falar sobre esse tema que é tão presente aqui. Sabe por que isso aí não vira pauta? Porque isso não vai gerar o engajamento de vocês, como gera se for algo polêmico, algo distorcido, algo sensacionalista. É o que me preocupa, de fato, o quanto a gente está entregue a essa possibilidade de deixar com que a nossa opinião seja formada através de matérias, de cliques, de portais que estão mais preocupados em fazer vocês irem para os sites. Eu vi minha história sendo contada, eu vi minha narrativa de... Aqui parece que ela parou de ler, vocês notam? Vocês conseguem perceber que parece que agora ela realmente está falando por ela própria, não de um texto? Vida sendo contada aqui nesses últimos 5 anos, de uma maneira muito distorcida, a ponto de eu não reconhecer quem é essa Rafaela que comunicam para vocês, essa vilania toda que se traz. E eu acho que eu cheguei no momento de estar cansada dessa passividade, né, de deixar isso sendo contado, porque eu não sei até onde isso vai chegar na minha filha em algum momento, por exemplo. Até onde a minha filha vai me reconhecer daquilo que é dito sobre mim
no futuro. Eu acho que é mais um vídeo de sinal de alerta mesmo. E estarem atentos àquilo que vocês permitem que forme a opinião de vocês. Porque cada vez mais a gente está se tornando essas pessoas que se deixam ser influenciadas por algo que é muito superficial. Então, cuidado, comprem livros, vão às livrarias, comprem livros de literatura, livros de arte, de fotografia, livros sobre cinema, livros sobre teologia, livro do que vocês quiserem. Tanto tema, Rafa Do Kalimann. que vocês gostarem, mas invistam em livros. Seja um livro, seja 10 mil reais em livro. Teve até o Natanzinho aqui, ó. Falar. Deixa a Rafa viver, gente. Vocês pegam no pé demais da menina. Ó, a Rafa é uma das mulheres que mais eu vejo incentivar a leitura, o aprendizado, independente do lugar que seja. A gente foi lá na livraria, comprou alguns livros, alguns para ler, literatura, arte, música, e outros para decoração, mas o povo pega muito no pé dela, deixa a bichinha. É isso. Alguém quer me dar o livro da Paula Carosella? Adoraria para colocar aqui em cima da minha mesa. Obrigado, um beijão, viu?